A função linear e a progressão aritmética, elas estão intimamente relacionadas. Vamos ver. A função linear é a função da forma f de x é igual a ax mais b. É aquela função cujo gráfico é uma reta, certo? Esse número a, que a gente chama de coeficiente angular, ele é a razão da progressão aritmética que surge quando você faz o gráfico dessa função. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, f de x igual a 2x menos 5. O a é 2, coeficiente angular. O b é o coeficiente linear. Fazendo o gráfico dessa função, se eu atribuir a x valores, por exemplo, inteiros e consecutivos, eu vou ter uma progressão aritmética nos valores de y. Uma progressão aritmética com razão 2. Porque, veja bem, é evidente, né? Se eu pego uma constante, no caso 2, multiplico por uma variável, subtraio 5, eu vou ter um número que está relacionado com esse 2. Então, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, esses valores são infinitos, né? Porque o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, né? 2 vezes menos 2, menos 4, menos 5, nós vamos ter 9 negativo, menos 9. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 5, 7. 2 vezes 0, 0, menos 5, menos 5. 2 vezes 1, 2, menos 5, menos 3. 2 vezes 2, 4. Menos 5, menos 1 e assim sucessivamente. Veja que esses valores de y, eles formam a progressão aritmética de razão 2. Esse 2 não é coincidência, ele é o coeficiente angular da função. Nós temos aí a progressão aritmética infinito, né? Porque o conjunto dos números reais tem uma infinidade de números inteiros, né? Menos 9, 7 negativo, 5 negativo, 3, 1 negativo. Qual é a razão dessa PA? Essa razão é um termo qualquer menos o antecessor dele. Então, por exemplo, menos 3 menos 5. Porque é a diferença, né? É a subtração de um termo com o outro. Esse outro é negativo, então aqui vai ficar mais. Menos 5 mais 5, menos 3 dá exatamente 2, que já era esperado, porque a função, o coeficiente linear dela é 2. Não é interessante? Você vê que quando você faz o gráfico, os valores de y são os que formam aí uma progressão aritmética de razão 2 nessa função, né? Você tem um gráfico assim, ó. Aqui menos 5, 5 negativo, né? Porque o b é menos 5. Aqui a raiz, ou zero da função, o zero da função é igual a zero, x é igual a 5 meios. Você tem aqui 5 meios ou 2,5, que é o zero da função, né? Os valores de y, então, eles vão formar o quê?
menos 5, menos 3, menos 1, né? Eles vão formar menos 5, os outros aí, menos 9, etc. Eles vão formar, os valores de y vão formar uma progressão aritmética de razão 2. Não é bacana? Muito interessante. Um outro exemplo. Essa função aqui, como o coeficiente angular. Eu falei linear aquela hora, né? Não, linear é B. Coeficiente angular. Se eu falei linear, foi falta de atenção. Coeficiente angular 2, a função linear é crescente, que é o caso aqui. Um outro exemplo. A função f de x igual, por exemplo, menos 3x mais 7. Quando eu atribuir valores inteiros consecutivos a x, eu vou encontrar os valores de y vão formar uma progressão aritmética de razão menos 3, de razão 3 negativo. Dois negativo, 1 negativo, 0, 1, 2. Menos 3 vezes menos 2 dá 6, mais 7 são 13. Menos 1 vezes menos 3, 3 mais 7 são 10. 0 mais 7, 7. Menos 3 mais 7, 4. Menos 6 mais 7, 1 e assim por diante. Então, olha aí. Os valores de y formaram o que? Uma progressão aritmética. Decrescente, porque o a é negativo. Olha bem. 13, 10, 7, 4, 1. Ela é decrescente e a razão é quanto? Desculpe, a razão é representada por R, né? Letra Q é na progressão geométrica. Uma razão igual a quanto? Igual a 3 negativo, vê se não é. 1 menos 4, menos 3, 4 menos 7, menos 3, e assim sucessivamente. Não é coincidência. É a relação que existe entre os dois assuntos, a função linear e a progressão aritmética. Está aí a PA de razão menos 3. Os valores de y, quando eu coloco números inteiros consecutivos, né? Eu vou ter uma PA. Ou pode ser outros números consecutivos, né? Pode ser, por exemplo, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Se a diferença entre os números for sempre a mesma, eu vou ter aqui uma progressão aritmética cuja diferença entre os termos vai ser o coeficiente angular da função. Aqui nós temos uma função decrescente, né? A reta ela vai ser nesse sentido, né? Decrescente. Aqui o zero da função é 7 terços, pouco mais que 2. E o B, coeficiente linear, é 7. Quer dizer que ela passa no 7 lá em cima. Ela passa no 7 lá em cima, no ponto 0, 7, né? E aqui é o zero da função, que é o valor o quê? 7 terços positivo, pouco mais que 2. Beleza? Então, a reta é decrescente. A progressão aritmética que vai se formar com os valores de y também é decrescente, claro, que uma coisa está relacionada com a outra, né? Você viu então que a razão da progressão aritmética é o coeficiente angular. Coeficiente angular da função linear.
O coeficiente angular da função linear, eu quero te lembrar, ele é a tangente desse ângulo aqui, do ângulo que a reta forma com o eixo x. O coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Entendeu? Se você fecha aqui um triângulo e tem esses valores aí, claro que é um triângulo retângulo, aqui tem que ser na vertical, né? Você vai ter aqui essa diferença, é o delta x, e aqui você vai ter o delta y. O coeficiente angular, que a gente pode chamar de m, é o delta y sobre o delta x. Nessa função, a medida, olha bem, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a tangente, né? Isso aqui é a tangente desse ângulo. Aqui nesse gráfico, nessa função, esse m é menos 3. Quer dizer que quando você divide o delta y pelo delta x, vai dar 3 negativo. Ó, eu estou mostrando o lugar da 3 negativo, vai dar 3 positivo, né? Porque essa função aqui é crescente. 3 positivo. Aqui é que o delta y, o delta x dá 3 negativo. Eu confundi. Esse aqui é lá de cima, tá, pessoal? Esse aqui é lá de cima. Então, aqui nessa função, o delta y, o delta x vai dar 2. Aqui o delta y, o delta x dá 3 negativo. Beleza? Então é isso por enquanto. Bons estudos. Nos ajude a divulgar o canal Sacando Matemática. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau.